Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Claro, estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre assuntos diversos e hoje vamos focar nos sólidos geométricos. A gente já passeou muito, né, sobre as operações, sobre os números. Hoje a gente vai focar nas formas, né, nas formas geométricas espaciais. Para que eu receba a tua mensagem, vocês já estão por aí. Eu sei que já teve aula de língua portuguesa, né? Já estavam presentes. Vocês estão aí prontas para participar da aula de matemática também. O professor Givanilson Soares está aqui, a postos, para receber a sua mensagem. E aí, professor? Tudo certinho, estou por aqui acompanhando, todo mundo também já ansiosa aqui por mais uma aula de matemática. E a gente está por aqui. É isso mesmo. É fácil, né? A aula de hoje muito tranquila, a gente vai conversar um pouco sobre as formas, né? Eu trouxe alguns exemplos, né, de formas geométricas. Professora, mas quando a senhora fala de geometria, quando a senhora fala de sólidos geométricos, a senhora está querendo dizer o quê? Primeiramente, eu tenho certeza que observando essas formas, você já consegue perceber que elas existem de uma forma diferenciada no cotidiano de vocês. Uma delas, vocês já brincaram com jogos de tabuleiro onde você vai precisar de um dado? Temos uma forma geométrica aqui semelhante, ó. Aqui, que a gente chama de cubo, né? Vocês já viram aquela latinha, né? Aquela lata de ervilha, de milho para comer com cachorro quente? Cilindro. Você já foi a alguma festa de aniversário e usou aquele chapéuzinho bem bonitinho? Isso é bem da minha época. Não que eu seja velha, tá bom? Mas assim, na minha época se usava muito. A gente já chegava na festa e já colocavam um chapéu nas nossas cabeças. Essa forma eu sei que todo mundo está mais do que familiarizado, né? A gente está vendo essa forma de um jeito diferente. A bola de futebol, não é isso? Aquela bola que vai dar alegria a gente no final da Copa. Pois é, a esfera, sólido geométrico, tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Mas, professora, qual é o conceito de sólido geométrico? Os sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. Possuem largura, comprimento e altura. São exemplos de sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, cone, esfera, pirâmide e prisma. Todas essas figuras não podem ser construídas em espaços bidimensionais e são classificadas em poliedros, corpos redondos ou outros. Importante a gente fazer esse destaque. As figuras bidimensionais, elas só têm 2 dimensões, que são as figuras planas. Lembram delas? O quadrado, o retângulo, o círculo. Estão lembrados? O losango, o hexágono. Figuras geométricas planas, onde a gente consegue fazer essas representações numa superfície plana. Elas só têm largura e altura. Não é isso? Ou eu estou enganada? Elas são, claro, né? Nesse caso eu estou falando dos polígonos, né? Mas eu também tenho as figuras, aqui no caso, corpos arredondados, no caso de sólidos geométricos, tá? Que aí a gente pode falar da bola, pode falar do cone, beleza? Os poliedros, eles têm vários ângulos, eles têm vértice, eles têm os lados, né? Eles têm as faces, que é o que a gente pode representar a partir. Vou pegar o paralelepípedo, por exemplo. Isso aqui, ó, são as faces dos meus sólidos. Aí eu tenho meus vértices e tenho aqui o meu ponto
de encontro, beleza? Claro que isso vai ser representado um pouquinho mais para frente. Aqui, no caso, eu tenho os meus corpos arredondados e os meus poliedros. Tranquilo? Vamos seguir. Eu tenho uma representação prática, né, desses sólidos geométricos, como eu tinha perguntado há pouco. Você já utilizou um dado? Você já viu a latinha? Inclusive, ó, uma que vocês veem muito, a caixa. A caixa é uma representação maravilhosa de paralelepípedo. Exatamente. Ó, que também a gente pode chamar de prisma. Exatamente, mas isso é assunto para outra aula. Inclusive, vale destaque demais, tanto as pirâmides quanto os prismas, beleza? Aí aqui a gente tem o nosso cubo, né, que ele é formado por 6 faces quadradas. Um destaque importante para você não esquecer. Os sólidos geométricos, quinto ano, eles são formados por figuras planas. Figuras planas diversas, dependendo de que sólido eu estou querendo representar. Por exemplo, o meu cubo, ele é representado por figuras planas. E que figura plana é essa, quinto ano? Quadrado. As faces do meu cubo são quadradas. Já no meu prisma, eu tenho duas bases iguais formadas por polígonos. Nesse caso aqui, a minha face é quadrada. Ah, professora, a senhora está querendo me dizer que eu posso ter um prisma de base triangular? É claro que eu posso, mas aí é outra história. O que eu quero que você perceba hoje é que os sólidos geométricos, eles têm faces de figuras planas. Beleza? Depois a gente vai ter outra aula sobre planificação. Aí eu tenho o meu cubo, que é formado por faces quadradas. As 6 faces são quadradas, beleza? E se eu fosse fazer uma planificação aqui, a gente perceberia que eles têm 6 faces iguais, porque são de faces, todas as faces são quadradas. Ao contrário do meu prisma, que se eu fizer a planificação aqui, eu vou ter faces retangulares e vou ter faces quadradas, como é o caso dessa representação aqui. Eu tenho o meu cilindro, corpo arredondado. Eu tenho aqui as minhas faces circulares. É importante a gente destacar aqui. Os poliedros, eles são formados por polígonos, tá? Eles são formados por figuras poligonais. Figuras poligonais. Já os meus corpos redondos, não. Ele é formado aqui, nesse caso, por face circular. Meu cone, a mesma coisa. Corpo arredondado, face circular. Representação clara de uma lata. Lata de ervilha, lata de milho, lata de leite condensado, lata daquelas carnes, né? Carnes enlatadas. Vocês gostam? Eu gosto de comer, às vezes também. A gente encontra facilmente essas figuras no cotidiano, né? Tem o meu cone, que eu acabei de falar, que também é um corpo arredondado. Eu já tenho uma representação clara, né? Aqueles cones que a gente vê na rua, nos chapéus, né? De aniversário, por exemplo. Um importantíssimo que eu não posso deixar de falar, aquela casquinha gostosa que vocês tomam um sorvete quando vocês passeiam pelo 13 de maio, pelo Jardim do Baobá. Já tomaram num dia de calor de Recife? Pois bem, essa figura aqui, essa casquinha de sorvete, ela pode ser tranquilamente representada por um cone. Só faltou o sorvetinho aqui, beleza? Eu tenho o paralelepípedo. Esse paralelepípedo a gente vê muito nas ruas. Já viram um tijolinho como esse? O próprio tijolo de fazer construção, ele tem essa forma, né? Essa forma de paralelepípedo. Mas a gente vê muito no chão, né? Nas ruas, né? Nas construções, nas obras de Recife, por exemplo, a gente encontra muito e às vezes a gente até tropeça. Mas vamos lá. Paralelepípedo.
uma caixa de sapato, por exemplo, a gente consegue representar bem isso daqui. Época boa, né? Tá todo mundo se organizando para garantir, né, aquela sandalinha nova, aquele sapatinho. Pois bem, quando você for lá na sapataria, você presta atenção no formato da caixa, né? Que tem também uma figura que está em forma de paralelepípedo. Eu tenho também a minha esfera, né? Como eu tinha falado, né? A bola de futebol. A bola que é a grande estrela das copas, né? Todo mundo corre atrás dela. Agora diga se ela não é o elemento mais importante dessa copa. Claro que é, porque todos os jogadores, quando veem ela rolando, querem chutá-la e fazer o gol. Então, esfera, a gente pensa nela, na bola de futebol. Beleza? Tranquilo? A gente também tem pirâmide. Aqui, exemplo claro, as pirâmides do Egito, eu já tenho elas aqui na imagem, ó, pirâmides do Egito. As pirâmides, elas têm algumas características, tá? Professora, mas pirâmide é tudo igual. Não, não é tudo igual, não. Não é tudo igual. Eu tenho um formato específico, que é as pirâmides têm faces triangulares. Isso vocês já podem prestar atenção e ficar com isso na cabeça. Depois eu venho com a aula de pirâmide e prisma para vocês entenderem melhor sobre essa forma geométrica. Mas a princípio, o que é que muda? É a base da pirâmide. Eu tenho pirâmides onde todas têm faces laterais triangulares, mas a minha base é o que vai definir que pirâmide é essa. E claro, um exemplo, né, as nossas pirâmides do Egito, né, são as grandes representações. E eu tenho o meu prisma, que são figuras com faces laterais retangulares. Eu tenho dois exemplos de prisma aqui. Eu tenho o meu prisma com base hexagonal. É semelhante à pirâmide. O que define um prisma são as suas bases. No caso da pirâmide, eu tenho uma base poligonal onde todos os vértices se encontram. No caso do prisma, eu tenho duas bases iguais, beleza? Duas faces iguais e um detalhe, as faces do meu prisma, elas são quadrangulares, beleza? No caso da pirâmide, não, todas as faces são triangulares. Tranquilo? Olha que exemplo maravilhoso. Hoje eu não trouxe, mas já tiveram algumas aulas onde eu trouxe esse chocolate aí, que inclusive é uma delícia. Eu não trouxe dessa vez, eu já percebi uma certa tristeza da produção. Mas, quem sabe numa próxima oportunidade eu não trago e a gente divide no final da aula, hein? Então vamos lá. Muito fáceis as perguntas. Dei o conceito básico dos sólidos e agora com vocês. Em nosso dia a dia, podemos observar várias formas de objetos. É possível identificar figuras planas e espaciais no meio onde vivemos. Sabendo disso, responda. Quais figuras abaixo representam sólidos geométricos? Vocês já sabem o que são os sólidos, né? Será o meu cubo mágico, as minhas cédulas ou a bolinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu ficaria até meio-dia esperando a tua resposta, mas infelizmente eu não posso. E aí já vou adiantar a resposta. Quando a gente fala de sólido, lembra, figura tridimensional, ela tem comprimento, altura e profundidade. Nesse caso, eu vou ter o meu cubo mágico e vou ter a minha bolinha, né, que é a esfera e o cubo, beleza? Aqui, né, a gente tem uma representação clara de figura plana, um retângulo, beleza? Vamos para a próxima. Eita, eu sempre trago uma comidinha, né, minha gente? Inclusive, comeria 2 fatias dessa pizza. Quais das figuras representam figuras espaciais, ou seja, sólidos geométricos?
Professora, é fácil demais resolver. Claro que é, ó. Olha a caixinha do remédio, representação clara de prisma e esfera. Eu só troquei o esporte. A representação permanece a mesma, que nesse caso é uma bola de basquete, beleza? E agora eu já vou para a hora do registro, né? Porque a gente já está chegando ao final da nossa aula. Então, muito fácil. Já escutaram, já viram, já tiveram a oportunidade de jogar é Minecraft, eu acho, né? Eu acho que é Minecraft. É possível utilizar blocos para criar cenários, personagens, montar histórias. De acordo com a aula que você assistiu hoje, quais figuras geométricas, sejam elas planas ou espaciais, podemos encontrar explorando o jogo? Eu coloquei uma imagem aqui, mas eu sei que vocês têm acesso à internet e procura lá depois o jogo Minecraft. E me diz, algumas figuras, podem ser sólidos, podem ser figuras geométricas. E conta para mim lá no YouTube quais figuras você consegue. Beleza? Fácil demais, né? Vocês ainda vão ter a oportunidade de brincar, né? De explorar o jogo. E a intenção é essa mesmo. Não deixem de procurar, não. Respondam. Professor Givanilson, muito obrigada pela sua presença. Estava aí só de olho na aula, né? Será? Exatamente. Vai procurar, professor, no jogo Vou, esses sim. Sólidos? Vou sim, a gente vai, né? Eu gosto de me divertir também com jogos assim. E eu acredito que todo mundo que está acompanhando vai também. Então, fica por aí, né? Agora não, vai depois. Fica por aí porque daqui a pouquinho tem mais. É isso mesmo. A aula ainda não acabou, de matemática sim. Mas daqui a pouco o professor Givanilson está de volta com uma aula bem massa, que vocês sabem como é, né? Eu quero agradecer a minha intérprete maravilhosa, a Késia, que faz esse trabalho belíssimo, né? Agradecer essa produção maravilhosa, que faz com que eu consiga, né, chegar na sua casa. E lógico, agradecer a você que ficou comigo até agora. E antes de eu ir embora, já ia me esquecendo. Eu quero sugerir esse livro para vocês. Tem tudo a ver com formas geométricas. A Matemática no Museu de Arte. Gente, esse livro está na árvore. Não deixa de ler. Muito interessante. E eu preciso ir embora agora. Tira o print, tira uma foto. Lê esse livro e conta para mim o que você achou. Agora sim, por hoje a nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.